Como se deu o processo de criação da Faculdade de Ciências Humanas em Pará de Minas em 1969? Também foi um grande desejo nosso, de ter essa faculdade aqui em Pará de Minas e, ao mesmo tempo, uma pessoa maravilhosa de quem a gente tem uma lembrança imorredora, porque é uma das maiores joias de Pará de Minas, o Dr. Antônio Augusto de Melo Cansado. Ele tinha uma influência muito grande na Universidade Católica, e lá na Universidade Católica quiseram estender a universidade também para o interior, formando 8 polivalentes. Então nós trabalhamos muito para o Dom Serafim dar um dos polivalentes para Pará de Minas. E o Dom Serafim concordou e veio então o primeiro polivalente. Nós estávamos ligados à Universidade Católica, né? E depois a coisa foi tomando outros caminhos. A universidade achou que não era mais possível continuar com esses polivalentes, e aqueles que puderam se manter ficaram de pé e passaram a ser faculdades. E assim a nossa passou a chamar-se Faculdade de Ciências Humanas, com estudos de ciência, de estudos sociais e letras, né? O senhor mencionou aí nessa resposta o professor Antônio Augusto de Melo Cansado. E nós sabemos que o senhor teve uma grande amizade por ele. Como essa amizade se iniciou? O senhor poderia falar um pouco sobre ele também, esse grande prefeitor de Pará de Minas? É muito engraçado o negócio, e até providencial. Eu não conhecia o doutor Melo Cansado, não. Eu estava em São Geraldo, na minha paróquia lá. Eu sempre tive muita vontade de promoção humana e também dos jovens. Imagine você que quando eu cheguei a São Geraldo, havia mais de 700 crianças sem escola. Era um lugar de subproletários, e as crianças não tinham escola, não tinham nada. E aconteceu que um centro espírita lá, um homem que vivia das verbas do governo, enganando o povo e construiu um prédio de 3 andares. Ele que tinha escola, ele fazia as receitas espíritas, dava consulta para o povo, porque o povo não tinha dinheiro para ir ao médico, e dava cinema para o povo à noite. Então o bairro estava todo centrado nesse homem, nesse prédio. E as 700 crianças sem escola, ou porque não iam por causa do seu espiritismo, ou porque não iam porque não tinham nem condições de ir. Então eu consegui, com a dona Sara Kubitschek, uma escola para lá. E a escola começou a funcionar na própria capela. Isso que estão falando hoje, que as igrejas estão entregando a igreja para funcionar a educação, e no meu tempo já tinha isso. A minha capela serviu de escola, lá em São Geraldo. Mas a escola não foi suficiente, porque tinha muita criança ainda sem escola. Você imagina, a igreja é pequena, 700 crianças. Me contaram que havia também na prefeitura uma possibilidade. Eu então fui à prefeitura um dia. Chegando à prefeitura, me mandaram que procurasse um senhor chamado, um doutor Antônio Augusto Melo Cansado, que era o secretário de Educação da prefeitura. De onde? De Belo Horizonte. Ah, certo. Eu fui, ele me recebeu maravilhosamente. Um homem de um acolhimento, uma coisa impressionante. Só de chegar perto dele já se sentia bem. Era um homem maravilhoso. Então eu pedi a ele que se ele dava escola para nós. Ele procurou o doutor Celso Azevedo, que também é muito meu amigo, prefeito de Belo Horizonte, os dois, e ele começou a organizar a escola para mim na capela. Mandou ampliar a capela, mandou fazer o teto da capela, que não tinha nem teto, etc. Organizou tudo, e por coincidência eu fui nomeado secretário de Pará de Minas, de Pará de Minas. E começou a amizade, né? E no dia que eu vim para Pará de Minas, ele inaugurou a escola lá em São Geraldo. Puxa, um presente que nós deixei para lá, foi a escola que ele inaugurou. E depois ficou uma escola grande que ele construiu lá, a escola Monsenhor João Vieira de Oliveira. Ficou lá. E daí surgiu nossa amizade, né? E como ficou a amizade de vocês depois da vinda do senhor para Pará de Minas? Só cresceu. Cresceu e eu quase que eu diria, ficou sendo quase que um irmão. Ele vivia com tanto carinho no coração da gente. É uma das pessoas que mais marcaram a minha vida. E não só a minha vida, mas Pará de Minas também. Pará de Minas deve a ele uma dívida que não sei como é que se vai pagar.
não basta só uma avenida, mas ele precisa ter, que se fizesse um busto bonito para ele, para lembrar a pessoa dele. Ele amava Pará de Minas de uma maneira apaixonada. Né? Ah, tem um artigo dele que eu guardei, chamado Patafufo, como te quero, ou como te amo, né? Era um homem extraordinário. Eu diria até um santo, né? Se houvesse um processo de canonização, ele seria canonizado. O mesmo aconteceu também com Dom Geraldo Maria de Moraes Penido. Sabemos que ele foi seu professor e que o senhor o sucedeu. Você poderia falar também um pouco sobre ele? Olha, o Dom Geraldo foi meu professor no seminário. Professor de teologia, de filosofia e de teologia. E sempre manifestou uma afeição muito grande por mim, porque a gente procurava estudar bastante, procurava caprichar, a gente tirava das melhores notas da sala, etc. E então tinha muita estima com a gente aproveitava muitas aulas dele, né? Até na teologia, na falta de recursos que o seminário tinha, nós, uma espécie assim de taquigrafia, mas muito mais, não é taquigrafia, que não tinha esse curso, mas eu tinha facilidade de escrever muito depressa, então eu pegava as aulas dele, depois nós passávamos para o mimeógrafo, e aquilo dava para os alunos, né? Isso fez com que ele ficasse mais amigo da gente, né? Depois ele foi eleito bispo, né? Eu estava em São Geraldo, eu me lembro direitinho no dia, quando foi eleito, ao meio-dia, o repórter deu a notícia, e eu ainda brinquei com os meninos, eu estava jogando ping-pong lá no salão, falei, olha, estou fora de São Geraldo, não demora muito. Eu pensei, ele vai me tirar daqui. Não é que eu quisesse sair, nunca pedi para sair, pelo contrário, eu saí de lá muito contrariado. Mas ele, logo, o sagrado bispo, eu vim aqui a Paradinha para a sagração dele, e nessa ocasião em que ele já era sagrado, foi sagrado bispo aqui em Pará de Minas, eu já sabia que eu vinha para Pará de Minas. Tanto era verdade que no dia da sagração dele, eu não pude entrar na casa paroquial, porque o pessoal os padres começaram a mexer muito comigo, toma posse, é sua mesmo, pode ficar uma vez e tudo mais. Então eu evitei, fiquei só na igreja. Eu me lembro de onde a Câmara passou, ainda mexeu comigo, ainda bateu no meu ombro assim, da rir para mim, né? Por causa desse negócio que eu ia ser o sucessor. E sempre eu procurava despistar que não era eu, não tinha coisa nenhuma. Depois morreu a ideia. Dom Cabral adoeceu, etc. Mas ele me disse antes que não era mesmo o vigário Pará de Minas, não. Ia ser, parece, se não me engano, o padre Guerino do Pitangui. Mas depois, quando o Dom Geraldo foi eleito bispo, voltou a ideia outra vez. Né? E é um ponto tal que, na ocasião que ele tomou posse lá na diocese, depois ele me contou que eles conheceram você de uma maneira muito original. Eu falei, aquele que eu segurar assim, ficar conversando com ele muito tempo, você sabe que é o vigário de vocês. Então a comissão que foi de Pará de Minas esteve lá no salão, e quando eu cheguei para cumprimentar assim, uns meninos com beijando nela, ele me segurou e começou a dançar comigo. Né? Eu sei que demorou um tempinho ali, e eu saí, quando eu fui saindo assim, a porta, o pessoal de Pará veio todo atrás de mim, né? Eu disse, não, vocês estão enganados, não sou eu não tenho nem sei de que se trata, e fui saindo assim devagarzinho, né? Mas o padre Luiz Viegas, sempre de Pará de Minas, que era secretário de Dom Cabral, lá na saída, lá na portaria, disse, é você mesmo, já está resolvido. Dias depois, Dom João me chama, me nomeia ficar de Pará de Minas. Foi a minha relação com ele, e foi sempre uma relação muito amistosa. Ele, quase que hoje, eu tenho como um pai que eu tive, né? De uma bondade extrema, e foi esse homem maravilhoso que Pará de Minas possuiu, e tenho orgulho de ter possuído também como vigário, né? Voltando. Por que o trabalho das irmãs salesianas no asilo Padre José Pereira Coelho foi interrompido no final de 1971? Olha, meu caro, quando eu cheguei aqui, o asilo era florescente, uma beleza o asilo. As orfanzinhas eram um encanto. A gente ia lá, as irmãs muito carinhosas, muito trabalhadeiras. O asilo valia a pena a gente ver. Era um cartão de visita que para de mim. Mas acontece, uma vez eu estando no refeitório conversando com a irmã Anitta, que era a diretora, a senhora não vai demorar muito, esse prédio vai voltar para a paróquia. Eu achei aquele estranho, que é isso, irmã Anitta? Não está tendo jeito não. Eu notei o pessimismo que ela manifestou, e aquilo também não estava nem pensando nisso, né?
Mas aos poucos a situação foi se agravando, o prédio começou a ficar assim, meio deteriorado, reformaram alguma coisa, mas o problema não foi propriamente o prédio, o problema foi mais a crise que surgiu entre as irmãs, porque, não sei se você sabe, quando terminou o Concílio Vaticano, essa crise que assolou a igreja, que foi tremenda, como um vendaval terrível, quase um furacão, que fez muita coisa boa, mas também fez muita coisa atrapalhada, não por consequência do concílio, mas por consequência de mentalidades que interpretaram erradamente certos pontos que surgiram. Por exemplo, a questão da postura do padre, né? Os padres tirando batina, e padres ainda largando o ministério, irmãs também largando a congregação religiosa. Então, não foi ficando difícil para as provinciais segurarem as irmãs para manterem todas as casas que existiam. Então foi preciso o fechamento de muitas casas. Agora, uma das casas que estava em mira para ser fechada era de Pará de Minas. As razões eu desconheço, porque a provincial tratou disso diretamente com o Dom Cristiano. Dom Cristiano nunca me falou nada. Só me disse um dia, você vai lá para você receber a chave do asilo. Foi um choque muito grande. Mas eu não tive... Se eu soubesse, tivesse feito o trabalho comigo, tivesse me procurado, talvez eu tivesse evitado a saída das irmãs, como aconteceu no hospital. As irmãs saíram do hospital, eu fui lá e implorei muito, elas vieram para a cidade de Osanã. Estão prestando um serviço magnífico na cidade de Osanã. Talvez que as salesianas tivessem a mesma situação hoje conosco. Mas a coisa foi tratada diretamente, eu não tive culpa nenhuma, absolutamente, só recebi as chaves. Agora, foi um fato muito marcante que eu gostaria que ficasse aqui também, é que quando foi para oficializar a presença das irmãs aqui em Pará de Minas, o doutor Kim Mendes, naquela hora, poderia ter parecido até um palpite infeliz. Ele disse assim, vamos colocar uma cláusula no fato de as irmãs abandonarem o asilo, largarem o asilo, não digo bem abandonar, mas fecharem, melhor seria a palavra, né? Fecharem o asilo, nesse caso, o patrimônio voltará todo para a paróquia de Nossa Senhora da Piedade. E aquilo que nunca se previu, nunca pensou que ia acontecer, ainda riram muito dele, e o negócio veio acontecendo. Então as irmãs entregaram o asilo para a paróquia. E como a paróquia não é só paróquia, mas ela pertence à diocese, então o Cristiano então pegou o asilo e começou a fazer como casa de cursilho. Mas o asilo já estava em situações muito precárias, e então começou a se estragar muito, mandei reformar, mudamos o telhado, mas as pessoas que organizaram não foram muito competentes. O certo é que cheguei a sintecar o asilo todo, por forro de isopor, e uma noite, uma tempestade medonha, caiu um raio lá no asilo, o telhado veio abaixo, caiu tudo, estragou todo o trabalho da gente. Depois disso a gente procurou consertar mais o que pôde fazer, mas ficou uma situação difícil, sem saber o que se ia fazer com aquele prédio. Hospital, não tinha jeito. Casa de repouso, aquela barulhada lá o carvão caía lá, o pó de carvão. As irmãs me contaram que de 10 em 10 minutos estavam varrendo varanda, porque o pó caía lá. Era uma tragédia. Situado numa região industrial? Numa região industrial. Então não se sabia o que fazia com o prédio, né? Foi aí que o Dom José Costa Campos, então, atendendo a uma proposta da prefeitura, vendeu para a prefeitura. E não foi uma venda péssima, não, por quê? Pelo contrário, a prefeitura nos ajudou muito e tem nos ajudado. Agora, o prédio da faculdade é independente do asilo, é outro prédio, então a faculdade está ali. Mas ali nasceu também o colégio Nossa Senhora Auxiliadora, né? Que hoje está aí. O senhor chegou a mencionar aí a participação da prefeitura que tem ajudado. Então, a gente, aproveitando o ensejo,
vamos falar um pouquinho das administrações. O senhor, desde quando o senhor chegou aqui, o senhor já houve 11 administrações municipais. Dr. Oswaldo Ribeiro Lage, Dr. Edivar Moreira Xavier, Walter Martins Ferreira, que foi prefeito por 2 mandatos, José Porfírio de Oliveira por 3 mandatos, José Gentil de Almeida, Dr. Antônio Júlio de Farias, Sérgio de Oliveira Duarte e Silésio Mendonça. E agora nós temos a 12ª, que é com o prefeito Eli Pinto de Faria. Qual a administração que mais ele facilitou o trabalho na paróquia, que é repleto de realizações? Meu filho, é difícil responder uma coisa dessa, porque todos foram de muito boa vontade, todos me ajudaram bastante. O nosso relacionamento com os prefeitos, com os políticos, foi sempre muito muito bom. Nós nunca tivemos qualquer problema com qualquer político aqui de Pará de Minas. Pelo contrário, nós sempre tivemos uma estima muito grande dessa gente, eles também me estimaram e me respeitaram sempre muito mesmo, todos. Agora, se me é permitido destacar, eu quero dizer que o José Porfírio de Oliveira, talvez também pelos 3 mandatos dele, me ajudou demais. Me ajudou muito mesmo. Eu devo a ele uma gratidão muito grande, como diz o povo, sem desmerecer os outros. Em que ele ajudou o senhor? Ajudou na educação, por exemplo, nos facilitou a faculdade. E a faculdade vai ter muito interessante. Ele ficou tão entusiasmado com a faculdade que ele ia oferecer o prédio para a faculdade. Esse detalhe não pode ficar esquecido não, porque foi muito engraçado. No dia que vieram assinar o convênio aí da Universidade Católica com a faculdade, Dom Serafim, que era o reitor lá da universidade, veio para assinar. E Dom Serafim ficou lá em casa comigo, e disse: senhor arcebispo, o senhor vai ter uma surpresa muito agradável lá na hora de assinar o contrato. E era a planta do prédio da faculdade que o Zé Porfírio ia oferecer para a faculdade. E o Zé Porfírio, muito entusiasmado com a planta na mão, etc. Né? O Dom Serafim entrou lá para o Colégio das Irmãs e ficou encantado com o colégio. Né? Quem não gosta daquele colégio? Do jeito que o colégio é administrado e a beleza do colégio. Então, lá no palco, na hora de fazer o discurso, o Dom Serafim virou e falou: Padre Hugo, você está pensando em construir prédio para a faculdade? O senhor já tem um prédio maravilhoso aí para funcionar, que é esse colégio? Aí a irmã disse: perfeitamente, está inteiramente à disposição, não sei o quê. Lá se foi o prédio do Zé Porfírio saiu de lá amargurado, triste, desanimado por causa disso, né? E foi uma luta medonha para levantar o espírito do Zé Porfírio, para ele ver que, quer dizer, uma coisa boa, que não teve, vamos dizer, intenção nenhuma que viesse contrariar, mas que trouxe, de fato, uma situação desagradável, porque o Zé Porfírio ficou muito triste com isso. Né? Ele queria dar o prédio da faculdade. Né? Então, você tem um exemplo aí do quanto ele era zeloso e carinhoso com a paróquia e com a gente. Né? O senhor conhece alguma história pitoresca envolvendo um político local, uma personalidade da cidade? Meu filho, não tenho assim nenhuma lembrança disso, não. Assim, que seja alguma anedota, alguma brincadeira assim, não me lembro mesmo. Mas assim, algum fato que realmente aconteceu e que o senhor tenha talvez até presenciado, envolvendo alguém, alguma personalidade, não precisa ser necessariamente um político. Meu filho, deve ter existido muita coisa interessante nesse sentido. Agora, eu confesso a você que a memória minha está muito fraca, eu não guardo essas coisas não. Né? Antes do senhor chegar a Pará de Minas, a cidade teve como prefeito o padre Viegas, no período de 48 a 51, o que demonstra a participação da igreja na política local. Ao assumir a paróquia, o senhor chegou a ser consultado sobre questões políticas locais ou mesmo convidado a participar de cargos públicos? Meu filho, é engraçado, mas eu nunca fui assim, muito ligado a trabalho assim, de administração pública, etc. Não. Eu sempre tenho a minha área, que é a área sacerdotal, que é cuidar do povo, né? E para entrar em política, eu correria um risco muito grande de dividir o povo e de adquirir para mim, vamos dizer, não a simpatia de todos, mas alguns que, por causa de partidos, iam ficar contrários a mim. Então, nunca na minha vida pensei numa coisa dessa. Já fizeram, o jornal deu até notícia que eu ia ser candidato a prefeito, uma vez aí fizeram
pesquisa na cidade, eu mandei cortar imediatamente a pesquisa, porque eu nunca seria prefeito. Qual jornal que fez essa pesquisa? Gazeta. Ah. Não, eu nunca seria prefeito. Mas o senhor chegou a receber convites, ou mesmo... Começou o trabalho, mas eu cortei de raiz. Isso foi quando? Você lembra? Não sei, foi numa dessas mudanças do Zé Porfírio da reeleição dele. E sobre alguma questão envolvendo a cidade, o senhor chegou a ser consultado para dar opinião? Você se lembra de algum fato em que o senhor foi consultado? Várias vezes o povo me procura, às vezes, quando há um problema assim, mais sério, mais complicado, para a gente dar alguma opinião. Eu, na Câmara, às vezes, alguns vereadores me procuraram, o prefeito sempre me procura também de algum problema que existe assim, mas um problema em que a gente tivesse de dar opinião assim mais forte, nunca aconteceu, não. O senhor poderia exemplificar alguma vez que o senhor chegou a ser consultado para dar opinião? Meu cara, eu fico assim meio desapontado, mas eu não tenho nenhuma ideia. É certo mesmo, não tenho mais. O senhor é testemunha privilegiado da história de Pará de Minas nesses últimos 40 anos, com uma participação ativa. Houve mudanças significativas em termos históricos, geográficos. Como o senhor vê isso? Pará de Minas tem uma coisa que marca muito a cidade, foi a estrada 262. Essa estrada foi uma estrada muito boa, foi um benefício imenso para Pará de Minas, favoreceu demais o progresso. A cidade se modificou imediatamente, porque a estrada traz coisa boa, mas traz coisa ruim também. E foi através dessa mudança, desse progresso todo, que Pará de Minas se modificou bastante. Hoje é uma cidade, eu não sei se eu posso afirmar isso, mas eu tenho a impressão que já passa de 60 mil habitantes, já deve ter os seus 100 mil habitantes tranquilamente. Eu acho que há nessas estatísticas aí alguma coisa política no meio, quem não quer comentar, mas o certo, por mim, eu acho que já tem mais de 100 mil habitantes. E Pará de Minas, com esses 100 mil habitantes, tem de tudo, tem gente de todo tipo morar aqui. Os bairros, as periferias todas cheias de gente que vem de fora. E isso influenciou demais no processo de enculturação e tudo mais da própria cidade. Agora, uma coisa eu digo a você, que apesar de religiões que entraram, apesar de coisas que não deviam entrar aqui, mas que toda cidade grande recebe sem poder nem se livrar e tudo mais, Pará de Minas continua cristã, católica, perfeita. Dom Serafim, agora há pouco tempo, depois que foi eleito cardeal, a Rádio Santa Cruz foi fazer uma entrevista com ele. Ele disse lá em entrevista, se me perguntasse qual é a cidade mais católica de Minas Gerais, eu diria que é Pará de Minas. Então, Dom Serafim foi quem falou isso, né? Eu diria que é Pará de Minas. O que o senhor acha que aconteceu com o catolicismo em Pará de Minas com a chegada dessas outras religiões à cidade? Porque, inclusive, agora a gente assiste a instalação de templos na periferia, inclusive até no centro da cidade. O fenômeno não é só Pará de Minas, meu caro. O fenômeno é geral, é em todo o Brasil, inclusive no mundo todo. Porque os fenômenos são muito variados e vão desde a exploração da pobreza, da superstição, da miséria. E isso é um fato inegável, não adianta a gente dizer que não existe, porque existe mesmo, né? Então, você viu pela televisão, muitas vezes, as situações muito desagradáveis. Nós temos também coisas assim, por exemplo, lá a questão da própria fé na alma das pessoas. Pessoas ignorantes, que se deixam seduzir, que não têm uma visão clara da religião, né? Por exemplo, você tem uma ideia, como o nosso povo é simples, um desses pastores que veio aí começou a ter uma influência muito grande na zona rural, né? E dizendo que a religião era igual. Esse fenômeno de enganar o povo, infelizmente, existe. Que a religião era igual, que não tem diferença nenhuma, etc. Então o povo aderiu, porque infelizmente, meu cara, a falta de assistência religiosa é muito grande. Somos poucos padres e a população cresceu de repente.
Então não temos aquela assistência, o povo não tem aquela assistência que necessitava ter. Para você ter uma ideia, então, uma dessas pessoas da roça veio me falar um dia: Sr. Vigário, eu sou tão devota de Nossa Senhora Aparecida que eu fiz promessa de Nossa Senhora Aparecida de entrar para os crentes. Eu fiz promessa de Nossa Senhora Aparecida de entrar para os crentes. Então você vê como é que é. Isso mostra uma mentalidade do povo, né? Eles faziam esse proselitismo todo, depois ficavam indignados, porque na ocasião da fogueira, eles levantavam os mastros de São João, São Antônio. Não pode fazer isso, né? O senhor disse que a religião é igual. Então, daí você tira a lição e vê como é que a coisa é interessante, né? A recente aquisição da Rádio Santa Cruz pela Diocese de Divinópolis vem, de certa forma, ajudar a igreja no seu trabalho de evangelização na região? A finalidade é essa, né, meu filho? Desejamos muito que essa evangelização cresça cada vez mais, né? Mas tudo nesse mundo está dentro daquele fato que é sempre o relativo que domina, né? Com isso, você está querendo dizer o quê? Com relativo? Eu quero dizer que muitas vezes as limitações são muito grandes. Quais seriam as limitações? Cada um do seu jeito, meu filho. Como Deus fez a pessoa, e seu modo de pensar e tudo mais. Isso não deixa de influenciar um bocadinho. Mas no íntimo, a finalidade continua, o trabalho continua. E Deus tem seus caminhos e nós não sabemos. Sabemos ao certo que a coisa está se processando. O senhor ainda participa da rádio? Não, eu agora larguei a rádio. O que o senhor acha que, voltando a um assunto relacionado à matriz, ao santuário, como se deu o processo de elevação da matriz a santuário em 1988? Foi Dom José Costa Campos. Ele veio aqui... Só um minutinho. Tá. Dom José Costa Campos foi sempre uma pessoa muito amiga de Pará de Minas. Sem dizer que os outros também não são, mas o Dom José Costa Campos parece que mostrou mais afeição pela cidade. E ele dizia para mim: padre, eu queria deixar um presente para Pará de Minas. Eu não queria deixar a diocese sem um presente. E quando ele renunciou à diocese, então ele deu de presente o título de santuário diocesano à Igreja de Nossa Senhora da Piedade. Me passa o filho, por favor. Desligue só um pouquinho. Nossa, nós estávamos falando sobre a elevação da matriz da santuário em 88. E agora... já terminou. Agora... Para 18. Porque ele já vai preparar para o término. Tá bom. Houve algum momento na história em que as coisas tivessem tomado outro rumo? Se Pará de Minas... Houve algum momento na história em que as coisas teriam tomado outro rumo? Não, Ana, como é que é essa pergunta? Outro rumo, Pará de Minas estaria uma outra situação? Eu vou repetir a pergunta. Houve algum momento na história em que as coisas... se as coisas tivessem tomado outro rumo, Pará de Minas estaria numa outra situação? Meu filho, não sei como é que isso ia acontecer, porque cada fato tem sua consequência e isso é uma coisa muito hipotética. Como é que eu vou tirar a dedução de uma coisa que não aconteceu? Né? Eu acho difícil. Agora nós vamos partir mais para assuntos atuais, da atualidade. Sim. E aí as perguntas são referentes a costumes, comportamento da comunidade. Uma de suas características mais observadas pela população é com relação à intolerância do senhor com relação ao vestuário feminino em missas e casamentos. Por que essa não aceitação do senhor e por que há outros padres que toleram, são mais tolerantes? Meu filho, é um problema muito difícil, muito desagradável da gente abordar, porque as opiniões variam muito, né? Diz o latim, captat quod sententia, quer dizer, tantas cabeças, tantas sentenças. Agora, eu, no meu ponto de vista, minha formação foi sempre essa.
eu acho que a igreja, o templo de Deus, é um lugar de muito respeito e merece respeito. Pois se até para a sociedade determinam-se trajes, por que a igreja vai aguentar tudo? Se até no fórum os juízes não aceitam pessoas descompostas lá dentro do fórum para as audiências, quanto mais dentro de uma igreja. E eu olho outra coisa interessante, você veja que para estar com o Papa exige-se uma indumentária toda especial. Elas entram, as senhoras de longo, com o véu na cabeça, vestido preto. Agora, quem é mais do que o Papa, se não é Deus, se não é Jesus? Então, se para com o Papa é necessário esse respeito, agora, para Nosso Senhor, pode vir de qualquer jeito, tudo descomposto, tudo mais, e provocando dentro da igreja, o que eu acho mais interessante, pecados. Porque nós não vamos ser crianças, dizer a coisa tal qual ela é, com todos os seus pormenores. Essas moças, muitas vezes, vão provocar homens até o pecado dentro da igreja. Eu já recebi na confissão várias denúncias. O padre, fale mesmo, porque é demais isso. E essas moças ficam provocando a gente para pecado. Então eu acho que basta isso para dizer que, além do desrespeito à pessoa de Nosso Senhor que está ali naquela igreja, naquele lugar sagrado, há também ali uma situação muito difícil, porque homens ficam ali tendo maus pensamentos e vendo aquelas coisas lá e ninguém é anjo. Os homens são homens como os quaisquer. Agora, se outros padres não olham isso, eu não posso julgar ninguém. Eu julgo pela minha consciência. A minha consciência diz que eu devo agir dessa maneira. Né? Agora, o dia que eu não puder agir dessa maneira, então eu renuncio a parar. Métodos anticoncepcionais, sexo fora do casamento, união civil entre pessoas do mesmo sexo, as técnicas artificiais de reprodução humana, o aborto, são assuntos que são hoje amplamente debatidos e defendidos por alguns setores da sociedade, com exceção da Igreja Católica. O senhor acha que está havendo um descompasso da Igreja com a atualidade? Não, o descompasso seria outro, seria da atualidade com a Igreja. Porque acontece o seguinte, meu caro, que a Igreja tem a sua doutrina, a lei de Deus, a sua verdade permanece eternamente. A verdade não se modifica. Os costumes se modificam, pode sim, mas a verdade não se modifica, não. Tem aquele salmo que diz assim, Veritas Domini manet in aeterno. A verdade do Senhor permanece eternamente. Tanto foi verdade no início da igreja, como será verdade hoje, e será verdade nos últimos tempos. A verdade não se modifica. É doutrina da igreja, é lei de Deus, e não pode transigir diante desse fato. Agora, dizer que o modernismo exige que a situação de hoje é outra, que essa igreja antiga é uma igreja medieval, etc., são argumentos que não têm consistência nenhuma, mas que às vezes valem muito para certas pessoas que participam das mesmas ideias, do mesmo modo de agir e de pensar. O senhor está inserido na história de Pará de Minas desde 1956. Aqui o senhor é amado e respeitado pelo povo, é cidadão paraense e benfeitor da cidade. Títulos outorgados pela Câmara Municipal, em reconhecimento ao seu trabalho em nossa terra. Para finalizar, deixe uma mensagem para a posteridade. Olha, eu quero deixar uma mensagem pequena, curta, incisiva, mas que diz tudo que está dentro do meu coração. Eu vou pedir emprestado ao Olavo Bilac a sua frase e dizer a mesma também para Pará de Minas. Amem com fé e orgulho a terra em que vocês nasceram.